estudos eu percebi que é uma das ações mais importantes que Deus tem para nós. Que a partir do momento que nós percebemos o quanto nós erramos e que a gente às vezes cobra mais do nosso irmão, aquilo que Deus falou assim, tira o tavo dos seus olhos para falar dos outros. Que às vezes nós temos muito mais defeitos do nosso irmão que nós estamos ali querendo exigir o perdão. Eu vou contar uma história. Como eu falei aqui no início, eu tinha estudado a palestra totalmente diferente do que eu tinha colocado uma história totalmente diferente do que eu vou contar agora. Mas sexta-feira apareceu para mim uma história que mudou completamente o meu ponto de vista. Meu ponto de vista sobre a outra história. Essa aqui ela passa o verdadeiro perdão que Deus quer que nós tenhamos, né? Eu vou contar a história de uma mãe que lutou por 4 anos para salvar o assassino da sua filha do corredor da morte. Essa história é uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos em 2017, publicada pela BBC, onde conta a história de Darlene Ferran. Ela lutou por 4 anos para livrar o assassino da sua filha do corredor da morte. James Hodges matou a filha mais velha e melhor amiga de Darlene Ferran em um assassinato brutal que destruiu sua família e até hoje ainda faz ela chorar todos os dias. Apesar de tudo isso, a americana Darlene Ferran mobilizou a sociedade para salvar Hodges do corredor da morte. No ano de 2017, ela finalmente conseguiu. Em 20 de julho de 2013, Shelby Ferran, de 20 anos, estava trabalhando como vendedora de uma pequena loja de telefones celulares. Hodges chegou, apontou a arma para ela, pediu ela para levantar os braços, ela manteve os braços levantados, pegou o dinheiro, entregou Hodges. Mesmo assim, ele atirou 4 vezes contra ela. Ferran morreu no local. Foi uma execução, diz Farlene, BBC Mundo. O assassinato brutal foi registrado por câmeras de segurança no estabelecimento. Darlene, quando viu, ficou obcecada pelo assassinato de sua filha. Ela ficou tão obcecada e tão absorvida pelo assunto que ela não teve nem tempo de lamentar pelo assassinato de sua filha. Tinha que entender por que Hodges fez aquilo. Na busca por resposta, ela vendeu o restaurante que ela tinha e contratou um investigador particular para descobrir o que tinha acontecido. E a conclusão dessa investigação mudou totalmente o pensamento que ela tinha sobre essa situação. James Hodges nasceu em um lar cercado de drogas, crime e negligência. Quando tinha apenas 8 meses de idade, foi abandonado por sua mãe, viciada em drogas, e passou a morar com seu pai, também viciada em drogas, alcoólatra. Já havia sido preso por muitas vezes. Nesse meio tempo, ficava com sua avó enferma e às vezes com vizinhos, quando o pai dele estava naquela situação. Às vezes ele gritava de dor, de fome. Quando tinha 5 anos, o pai perdeu sua guarda e ele passou a viver no orfanato. Segundo o jornal americano, até as autoridades tentaram fazer com que ele tivesse contato com seu pai. Às vezes ele vestia a roupa e ficava o dia inteiro esperando, mas seu pai nunca aparecia. Ele cresceu em um orfanato e viu outras crianças sendo adotadas, mas ele não conseguia, ninguém queria adotá-lo. Era uma coisa horrível, né? Todo mundo chegava, via a situação dele, acho que ele não era um menino muito bonito, as pessoas olham mais a beleza,
ninguém queria adotá-lo. Aos 9 anos, Rod foi estrupado por uma criança mais velha do orfanato e um assistente social também o estrupou. Ele também sofria bullying e maus tratos. Darlene descobriu que o menino costumava esconder debaixo da cama para escapar das agressões. Quando Rhodes matou a filha de Darlene, ele tinha uma ficha criminal muito extensa. Ele já tinha matado várias pessoas. E havia apenas 3 meses que ele tinha saído da prisão. Ela disse: a culpa é das autoridades. Ele também é vítima do sistema. Tenho pena dele, acrescenta. Rhodes, na pesquisa feita nos exames que ele fez, descobriu que ele tinha o QI de 67 pontos, abaixo do limite considerado como deficiência intelectual. Apesar disso, Darlene dizia que ele tinha idade suficiente para distinguir entre o bem e o mal, mas mesmo assim ela resolveu perdoá-lo. Ela perdoou porque ela não aguentava mais tanto sofrimento e a raiva que ela nutria por ele. Com base nos antecedentes criminais de Rhodes, os promotores lá dos Estados Unidos, Angelo Cole e Bernard de la Ronda, pediram a condenação máxima permitida na Flórida, que era a pena de morte. Segundo um relatório de 2016 realizado pela Five Punish Project, Projeto de Punição Justa, iniciativa da Escola de Direito da Universidade de Harvard, de la Ronda colocou mais pessoas no corredor da morte do que qualquer outra pessoa da Flórida, outro promotor. Já a Ângela, que era a segunda promotora, ela tinha uma das médias maiores de condenações por morte nos últimos 8 anos. Ela já tinha colocado mais de 24 pessoas no corredor da morte. Sob seu comando, o Condado de Duval tornou-se o maior produtor de sentenças de morte em todo o país, de acordo com a Fair Punish Project. Inicialmente, Darlene não se manifestou publicamente sobre a condenação de Rhodes. Na entrevista que ela deu quanto do julgamento de Rhodes, ela demonstrou muita raiva pela aparente falta de remorso de Rhodes. Ele, em momento algum, ele quis confessar o crime. Isso, quando ele falava, ele simplesmente falava que o que ele fazia, ele repetia novamente. Ele não estava nem aí. Mas Darlene mudou de opinião sobre a pena de morte ao conhecer a história dele e informar-se sobre a pena de morte. Quando o crime aconteceu, os outros 2 filhos de Darlene, Nicole e Caleb, tinha 15 e 17 anos respectivamente. A morte de sua irmã mais velha já tinha sido bastante traumática para forçá-los a ficar ouvindo julgamentos, apelações sem fim, né, sobre isso. Mas ela, em momento algum, ela desistiu. Ela queria salvá-lo da morte. Porque ela entendia que tão pouco lhe daria a sensação de justiça de que tantas as pessoas falavam se ele fosse para o corredor da morte. Porque nós pensamos assim: alguém mata uma pessoa da gente, a gente já pensa assim, é justiça, ele tem que morrer também, né? Nós queremos o olho por olho, dente por dente. Matou meu irmão, tem que matar o irmão dele. Mas ela foi muito mais além disso. Ela entendeu o que Jesus queria para nós. Ela falava assim: matar o irmão vai trazer minha filha de volta. Explica: apenas perpetua o ciclo de violência, gerando novas vítimas. Acrescenta: além disso, para Darlene, a pena de morte também é um homicídio. E ela descobriu que no registro de óbito de Rhodes, lá ia vir, não era execução, ia vir homicídio. Então igualava a mesma coisa da filha dela, né? Novamente ela entendeu o olho por olho, dente por dente. Mas o argumento mais forte, segundo ela, é que a pena de morte não seria o que Shelby gostaria. Quem conhecia Shelby sabia que ela era uma menina boa,
uma menina inteligente, bonita e gostava de ajudar crianças e idosos na comunidade. Darlene então se convenceu de que a prisão perpétua era a melhor punição para Rhodes, mas os promotores discordaram e continuaram com o plano de levar Rhodes ao corredor da morte. O caso acabou tomando proporções astronômicas. Ela fez uma abaixo-assinada e ela conseguiu mais de 32.000 assinaturas. Nessa abaixo-assinada ela pedia que Corey abandonasse aquele pedido de pena de morte e colocasse como melhor punição a prisão perpétua. Mas Corey, ele falava bem assim, que Darlene ela estava querendo era promoção, ela estava querendo era aparecer. E ela não estava querendo, ela estava querendo o luto real de sua filha, não. Ela estava querendo era aparecer. Ela só queria isso. No dia da audiência, a última audiência, o promotor chegou e mostrou para ela o vídeo da filha dela sendo morta. Ele falou com ela: moça, como você não quer que esse cara morra? Olha o que esse cara fez com sua filha. Olha o crime bárbaro. Mas Darlene, em momento algum, ela mudou de ideia. Ela também publicou um edital na revista Times, deu várias entrevistas à imprensa local e internacional e decidiu protagonizar um documentário e chegou a se declarar a favor de Rhodes diante do juiz. Igual eu falei, mas o Corey ele sempre reagia, não, que ela queria aparecer. Na noite que ele mostrou o vídeo para eles, o filho dela saiu de lá com muita raiva da mãe dele. Ele já tinha 19 anos e ele disse à imprensa que defendia a pena de morte para Rhodes e criticava a postura da mãe dele, porque ele não entendia como que a mãe dele queria defender um assassino. Mesmo assim, ela continuou a lutar, porque ela entendia que era isso que Deus queria. No mês de março de 2017, depois de quase 4 anos de julgamento, várias protelações e a escolha de uma nova promotora chamada Melissa Nelson, o veredito final foi reconhecido. Rhodes se declarou culpado do assassinato em primeiro grau e outros crimes e recebeu 2 penas de prisão perpétua e mais uma de 20 anos. Ou seja, ele passará a vida inteira preso, mas ele não vai ser morto. Porque quem tem direito de tirar a vida aqui é apenas Deus. Só Ele sabe o porquê Ele deve tirar e quando Ele deve tirar, não nós. No julgamento final, ocorrido no último dia 2 de março de 2017, Darlene fez um discurso tão comovente que o promotor precisou parar o julgamento por 2 vezes para acalmar Rhodes, o assassino. A BBC Mundo, Darlene lembrou os momentos que sua família passava junta. Criei meus filhos sozinha. Nós 4 estávamos sempre juntos e é muito difícil, pois sinto que existe uma peça que está faltando. Não é mais a mesma coisa. Quando Shelby morreu, não perdi apenas minha filha, perdi todos os 3, diz Darlene. Ele, Rhodes, destruiu a minha família. Apesar de todo o sofrimento, Darlene continuava certa que não queria a pena de morte para Rhodes. Antes do veredito, ela conseguiu concretizar um dos seus pedidos mais insistentes: poder conversar cara a cara com o assassino da sua filha. Darlene e seus outros 2 filhos encontraram com Rhodes e mostraram fotos da família. Ela queria que ele encontrasse um sentido para a sua vida, porque até então o único sentido para a vida dele que ele conhecia era destruição, porque ele teve destruição na vida dele inteira. Só teve pessoas fazendo mal para ele. Então o que ele conhecia era o mal. O mal era o certo para ele. Não existia o bem para ele. Mas a partir do momento que ele conheceu a família de Darlene,
a vida começou a mudar para ele. Rods em 2017 completou 25 anos, pediu desculpas e agradeceu a família de Darlene pessoalmente. No dia 14 de julho de 2017, quando Darlene fez 50 anos, ela recebeu uma carta de Rods. Nela, o assassino de sua filha lhe desejava um dia muito especial e agradecia pelo incentivo e preocupação com ele. Então ele já começou a mudança. É o que Deus pede para nós, né? Que nós consigamos, até no último momento, que a gente lute por mudança, pelo crescimento moral e espiritual nosso. Darlene conseguiu implantar nessa mente destrutiva algo de bom, né? Agora, imagine se ele tivesse recebido a pena de morte. Qual o crescimento moral e espiritual que essa pessoa tinha recebido? Darlene disse que quando recebeu a carta dele, ela ficou com raiva. Mas logo depois, isso mudou e ela falou que gostaria de visitar ele na prisão novamente para conversar. Na carta que Rods mandou, ele desenhou uma casa com árvore e uma família de mãos dadas. E disse que se pergunta todos os dias como seria a sua vida se ele tivesse tido uma mãe como ela. Gente, eu arrepio porque assim eu me vejo nesse dia como que essa mãe ficou e como depois de tudo isso ela conseguiu ter essa ação. Essa notícia foi publicada na BBC em 17 de março de 2017. Como podemos ver, essa mãe é mais que apenas um exemplo, é um testemunho vivo dos ensinamentos de Jesus a respeito do perdão. Todas as religiões pregam sempre o perdão, né? Mas o que vemos na realidade é que poucos transformam esse ensinamento em atitude em suas vidas. O que nós vemos na maioria das vezes é famílias querendo o olho por olho, o dente por olho, dente por dente, né? O que nós vemos, o mais comum, a atitude das famílias é invariavelmente pedir justiça e o desejo de vingança. É só isso que nós vemos na maioria das vezes. Dificilmente, por isso que a gente acha tão incrível quando uma pessoa faz o que é correto. Porque ela não fez nada demais, não. Ela fez apenas o que Deus pede para nós, o que Deus nos ensinou a vida inteira. A mãe que lutou por 4 anos para tirar o assassino de sua filha do corredor da morte, compreendeu que a penalidade máxima aplicada ao assassino em nada aliviaria a sua dor, muito menos contribuiria para a regeneração do criminoso, que a pena de morte só ia abreviar a passagem dele para lá. Seria apenas, não falam um suicídio não, né? Porque não era pedido dele, mas a gente estava causando praticamente isso, né? A gente estava abreviando a morte dele. Nós ouvimos a vida inteira os nossos pais nos ensinando que a gente deve perdoar. Na oração que Deus nos ensinou está escrito lá: perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Nós aprendemos isso a vida inteira, mas a maioria de nós fazemos de forma automática, né? A gente dificilmente para pensar o quanto é importante essa ação, o quanto é importante que a gente perdoar. Será que se desencarnássemos hoje, será que deixaríamos alguma ofensa recebida e não perdoada? Será que deixaríamos alguém ofendido? Bom mesmo seria se não houvesse nenhuma ofensa, né? Mas a gente ainda é muito falho. A gente fica com raiva das pessoas com muita facilidade, né? Melindramos
e não sabemos o quanto a falta de perdão nos traz muita doença. É o que mais traz doença hoje, é a falta de perdão. Entramos em depressão, ficamos pé da vida, porque quando a gente não perdoa, nosso coração fica carregado o tempo todo. Muita gente fala bem assim: eu nunca vou perdoar. Não foi eu que errei, quem errou foi ele. Mas Deus fala para a gente o tempo todo: perdoai independentemente do que ele fez. Se ele errou, perdoe. Se ele não errou, perdoe também. A gente deve perdoar o tempo todo, independentemente do que aconteceu. É isso que Deus fala para a gente o tempo todo. Ele chega para a gente. Deus, eu nunca guardo as passagens da Bíblia direito, mas quando aquele senhor chegou para Deus, gente, passa aqui, e para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? Pedro. Pedro, né? Aí Jesus respondeu: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Cada vez. Que dá 490 vezes. Até na outra história que eu ia contar, que era a história, era uma história de um matemático, né? Ele na hora ele fez as continhas e ele fez as contas, 490 vezes. Aí ele ficou pensando assim: será que a gente deve perdoar 490 vezes na vida inteira e já estamos livres, já estamos perdoados? Aí o outro rapaz conversou com ele e viu que ele estava fazendo essa continha dessa forma. Aí ele falou assim: não é 490 vezes na vida, não, é 490 vezes no dia. Agora você faz as contas: 490 vezes, nós temos 24 horas, dormimos 8 horas no dia, sobra 16. Se fizermos a continha, dá uma vez a cada 2 minutos. Nós devemos perdoar uma vez a cada 2 minutos quem nos fez o mal. Então, assim, a coisa não a coisa é mais embaixo do que pensamos, né? A gente tem que ficar a vida inteira perdoando. Por isso que Deus fala, é indefinido. Se fez 1 milhão de vezes no dia, perdoamos 1 milhão de vezes no dia. A gente pode ver que tudo na nossa vida, com o mal, ele se desajusta tudo. Né? A gente pode ver a precisão que é o mundo, como segue tudo em harmonia. E qualquer pensamento ou palavra mal falada, ela traz um desajuste total. E esse desajuste terá que ser reparado um dia. A gente vê aí a precisão do dia e da noite, a precisão do planeta, a precisão do sol, da lua. Tudo é harmônico, tudo é íntegro. Mas o que nós temos que entender é que se a gente ficar ali amarrado no mal o tempo todo, a gente vai ficar com o coraçãozinho ali o tempo todo, mandando adrenalina para o nosso corpo e mandando veneno para o nosso corpo. Quando nós fazemos mal a alguém, ou quando a gente tem raiva de alguém, às vezes a pessoa que a gente tem raiva não está sabendo que nós estamos com raiva dele, mas nós ficamos ali, mandando veneninho para o nosso corpo o tempo todo. Nós estamos fazendo mal a nós, não é a pessoa que a gente está com raiva, não. Então, se a gente pensar muito bem, bobos somos nós que fazemos o mal, né? Porque Deus disse assim: se você vai para a terra, você recebe o livre-arbítrio e tenha consciência, mas fique sabendo, tudo de bom que você fizer retornará para você com muito mais força. Mas tudo de ruim que você fizer também vai retornar na mesma proporção, muito mais forte. Então, o povo somos nós, e nós sabemos, assim, a gente não pode melindrar, ficar com raiva das pessoas, porque a gente tem que entender que as pessoas são falhas como nós, que nós também já fizemos muitas coisas erradas, e que a gente precisa entender que estamos aqui numa escola para aprender,
que se alguém fez alguma coisa errada com a gente, nós também já fizemos muito, e que se a gente está nessa caminhada aqui é para seguir o mesmo caminho que Jesus nos ensinou, né? Jesus passou 33 anos nos ensinando como não pecar, como não sair do caminho. Muitas pessoas falam bem assim, coloca a ação de Jesus apenas na cruz. Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. Mas na verdade, Jesus passou aqui durante 33 anos ensinando como não pecar. Porque se nós seguirmos o que Jesus nos ensinou, sim, nós não sairemos do caminho nunca. Então não é só a cruz lá não. Não é só o momento da cruz que é o ápice do ensinamento de Jesus, não. É toda a passagem da vida dele. E ele passou a vida inteira nos ensinando a ter humildade, a ser mais caridoso e a perdoar cada vez mais. É a partir do momento que nós entendemos que o nosso irmão, que nós estamos aqui, é para viver em comunidade, que em tudo que se passa na nossa sociedade é problema nosso, a partir desse momento aí, nossa vida vai mudar completamente. Tem várias passagens de Jesus na Bíblia que ele nos mostra como é necessário perdoar. Na Bíblia tem, eu peguei algumas passagens aqui que mostram bastante isso. Seja bondoso e compassivo um para com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Está lá em Efésios 4:32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Às vezes uma pessoa, ele fez muito mal, e ele não vê um caminho a seguir, porque a gente quando a gente começa a fazer coisas erradas, ou quando a gente está desesperado, a gente vê um mundinho apenas aqui, ó. Principalmente nós homens, né? Que nós homens enxergamos assim, as mulheres enxergam assim, né? Mas nós homens colocamos, enxergamos simplesmente assim. Então, a gente vê aquele mundinho ali e a gente às vezes não vê saída. Mas quando o irmão vem e nos perdoa e nos mostra o caminho, o mundo para a gente se alarga. E, sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Isso quer dizer assim, quando há amor a gente releva muitas coisas. Um grande exemplo é da mãe. A mãe perdoa tudo. O filho faz alguma coisa, a mãe nunca fica com raiva do filho. Nós pais somos mais razão, né? A mãe é mais emoção. Nós pais, nós queremos assim que o filho toma logo seu destino, né? Tá errado, não tá não, né? Porque eu estava com conversa com meu sogro agora. Eu falo sempre que para o homem aprender a viver, eu acho que deve olhar muito ali para os leões, para a leoa e para o leão. O leão e a leoa, eles sabem criar o filho. Para mim, no meu ponto de vista, ele cria exatamente como nós deveríamos criar, né? Não sei se vocês conhecem as histórias, assiste muito sobre o leão. Eu sou muito fã de animais, então eu vejo muito principalmente sobre os leões. O leão é assim, a leoa fica grávida, chega um momento de ganhar seus filhos, de parir seus filhos. Ela procura uma moita bem distante de onde os leões estão, vai para lá, tem seus filhos, ela cuida de seus filhos com muito carinho, com muita proteção, até chega um dia que ela vai ter que apresentar os seus filhos para o leão. Ela vai lá e bate um papo com o leão. Leão, eu tive meus filhos, está ali, eu vou trazer para você seus filhos. Vou trazer amanhã para te apresentar. Aí ela vai lá e conversa com seus bebês. Amanhã eu vou apresentar vocês para o seu pai. Vai lá, pega os filhos dela, chega lá, fica uns 100 metros distante do leão. Chega lá, dá como que é? Um rugido. E fala, aqui, meus filhos estão aqui. E aí, você aceita?
Aí, beleza, pode trazer eles aqui para mim conhecer. Vai lá, dá uma cheirada neles, vê que é filho mesmo, porque o leão é assim. O leão, quando ele invade um bando e as leoas estão com filhos, ele mata todos os filhos dos outros leões. Porque o objetivo é o seguinte, o leão, ele matando os filhos das leoas, as leoas vão entrar no cio logo em seguida e ele vai fazer sua ninhada. Né? Então ele não aceita ninhada de outro, não. Dificilmente ele aceita uma ninhada já aconteceu de algum leãozinho bonzinho, mas é muito difícil. Então ele mata todos. Então ele chega lá, dá uma cheirada, vê se é filho dele, é filho meu, beleza, pode ficar no banco. Ali eles passam a criar, né? Porque o leão, o pessoal fala bem assim, ah, mas a leoa, só a leoa que caça e o leão fica na boa ali, né? Mas o leão, ele tem outro, a parte dele é proteger o bando. Então ele tem um espaço muito grande para proteger o bando e ele não pode fazer caça não, porque vai que ele caça e aí ele machuca. Quem é que vai proteger o bando? Então as leoas vão lá, caça, dá comida para os seus filhos, dá comida para o leão. Quem tem direito de comer a carne, primeiramente é o leão, as leoas ficam lá esperando. Depois que ela come, o leão que come, entendeu? Mas o objetivo dele é maior, porque ele está ali para proteger o bando. E vocês verem que ele tem uma função muito importante, não é fora do normal o negócio não, né? Aí eles criam muito bem seus filhos ali, ó, chega com muito carinho, proteção total, né? Mas chega um belo dia, aí vamos continuando a história da leoa. Eles vão crescendo, chega um momento que a leoa vai ensinar eles a caçarem. E a leoa leva eles até um certo local, fala, vocês ficam esperando aqui e vocês vão ver a sua mãe caçar, vão ensinar. Vai lá, caça e eles ficam de olho aprendendo tudo. Aí no outro dia, a leoa fala bem assim, ó, eu vou lá e vou dar um tapa na caça e vou trazer ela viva para vocês brincarem para aprender a caçar. A gente acha aquilo horrível, né? Pega um animal semi-morto, traz ali para eles e eles ficam brincando de matar o coitado do animal. A gente é horrível, mas é o aprendizado deles. No outro dia, a mãe fala bem assim, vocês aprenderam, né? Agora vocês vão caçar e eu fico olhando, fico de longe. Né? Porque é o que nós deveríamos fazer, quando nós deixamos nossos filhos precisam aprender a voar, nós deveríamos fazer a mesma coisa, a gente ficar aqui de longe e eles irem para o caminho, né? Mas a gente deixar e nós ficamos protegendo, né? Aí no outro dia, eles foram caçar e não conseguiu abater a presa. A mãe vai lá e bate na presa, mata e fala assim, amanhã é vocês, amanhã não tem ajuda não. Aí amanhã eles vão lá e matam, né? Matou tal, mostrou que é macho mesmo, né? Está preparado. Aí amanhã chega o leão e a leoa e fala assim, ó, agora você se vira, você se manda daqui, vaza fora. E eles têm que sair. Eles falam, mamãe, estou preparado. Não, mamãe. Não, vocês vão embora, vocês estão preparados sim. E é o que nós deveríamos também às vezes fazer com nossos filhos, né? A gente deveria preparar ele para a vida, o momento da gente proteger, o momento da gente educar e o momento da gente preparar ele para a vida que muitas das vezes a gente não prepara, né? Mas eles fazem da forma correta. Vocês veem que eles seguem um cronograma corretinho para seguir o caminho da vida, né? Então a proteção também nos faz, às vezes faz muito mal, né? Outra passagem que Deus fala é, portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aqueles a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem ama, quanto mais amor nós temos. Quanto menos amor nós teremos. Né? É pura e simplesmente isso que Jesus nos disse, né? Então, meus irmãos, procuremos não ficar com raiva de ninguém, nem em palavras, nem em ações. Afinal, quem quer seguir a doutrina espírita precisa saber que a gente precisa seguir de fato, né? Uma coisa que eu sempre falo, de fato, não faz de conta.
Porque na maioria das vezes nós fazemos muito faz de conta, né? Então a gente não pode sofrer com os males feitos a nós, e nós devemos entender que todas as pessoas que entrou no nosso caminho, ele entrou para o nosso crescimento. Que quando a gente veio lá de cima, nós escolhemos passar por muitas coisas aqui na terra, e quando a gente chega aqui, a gente não aceita, a gente começa a desviar, né? Então nós pedimos pela maioria das coisas. Então a gente precisa entender que a gente deve perdoar as falhas e tudo mais, porque nós pedimos aquilo ali, né? Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um, né? E feliz é aquele que pode dormir toda noite e dizer: não tenho nada contra o meu irmão, né? Então, meus irmãos, vamos passar a perdoar mais. Vamos entender que nós somos falhos, que nossos irmãos somos falhos, que nós estamos aqui para o nosso crescimento e seguir o que Jesus nos ensinou, né? Que a gente ame mais, que a gente seja mais caridoso, né? Que aí a gente vai corrigir tudo. Talvez a gente nem precise passar a perdoar mais, porque não vai ter mais o que perdoar, né? No mais, muito obrigado por mais essa chance que eu tive aqui. Eu fico imensamente feliz. Eu que inicialmente eu não queria